Olá, sejam bem-vindos em nome do Eterno, o nosso grande Deus, Criador de todas as coisas, em Cristo Jesus. Amém. João Batista, um nome tão falado e de grande importância na Bíblia, certo? Eu passei 20 anos dentro de uma igreja evangélica, cultuando a Deus, mas ouvindo falar de João Batista, a importância que ele teve no ministério de Cristo, mas de fato eu não sabia qual era o papel, qual foi a missão, o que de tão importante João fez assim. O que de tão importante João Batista fez. Temos a noção de que ele veio preparar um caminho, certo? Mas como? Como fez essa preparação? Evangelho de São Marcos, capítulo 1, diz assim: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Lembrando que anjo, nessa colocação aqui, significa mensageiro, ok? No geral, de fato, anjo significa mensageiro. Agora, quando lermos a Bíblia, precisamos fazer essa diferenciação. Quando está se fazendo referência a um homem e quando de fato está fazendo referência a um ser espiritual enviado por Deus, ok? Ambos são mensageiros. A exemplo, quando se lê na carta da revelação, ou seja, o Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, quando é direcionada aos anjos locais, ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, ao mensageiro, ao homem que naquele período estava sendo o mensageiro responsável por levar a mensagem naquela ocasião, ok? Porque eu sei que, por força do costume, da doutrina, ao falar em anjo, nossa mente traz logo a imagem do ser espiritual, ok? Esclarecido isso, João Batista, anjo de Deus, ou seja, João Batista, o mensageiro de Deus. Mas como ele preparou o caminho? Veja, apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ok? Aqui está os versículos que vamos compreender de fato a missão de João Batista. Presta atenção. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Os pecados na Antiga Aliança eram todos perdoados através de quê? Oferendas, sacrifícios. Você pode estudar isso lá no livro de Levítico, capítulo 4. Você vai ver lá as ofertas, as entregas pelos pecados. Há várias citações lá. Cada pecado cometido tinha um determinado preço a pagar com sangue. Então, todo pecado naquele tempo, ou no Antigo Testamento, eram perdoados através de quê? Sacrifício. Observe bem isso. Isso é muito importante. Sacrifício de animais. Aos pobres que não tinham fazenda, era permitido, ou era concedido oferecer pássaros, rolinhas, pombos, ok? E se tivesse aqueles mais pobres ainda, era permitido oferecer manjares. Veja bem, então, acho que aqui você já dá para pegar a preparação que João Batista fez para Jesus, né? O quanto esse homem foi importante, que o próprio Cristo disse que ele foi o profeta mais importante que existiu. Então, João Batista veio trazer uma mensagem diferente, já se opondo à tradição ou à lei do sacrifício de animais. Deu para pegar? A pregação de João Batista não foi: você pecou, você leve o animal ao templo para ser sacrificado e receber seu perdão. Não. João Batista já começou a mudar tudo aqui. João Batista disse: arrependei-vos e sejam batizados. Aí João Batista tirou o foco do sacrifício e trouxe para a confissão de pecados, certo? E
simbolicamente um mergulho na água, como sendo ali sepultados seus pecados, ou lavados, melhor dizendo, lavados. Deu para compreender a importância desse homem? Por que essa transição? A lei, João Batista, no meio fazendo essa ponte, essa linha, e Cristo que veio logo depois. Como o pessoal de Israel, tradicionalmente, é inclinado a ouvir um profeta, já é da tradição deles, do costume receber os profetas, João Batista não teve dificuldade para levar essa mensagem. A mensagem tirando o foco dos sacrifícios de animais e trazendo agora para um arrependimento, confissão e um banho nas águas do Rio Jordão. Porque depois Cristo viria complementar essa ação. Pegou aí a importância desse homem? Deu para entender? Então, quando Cristo veio pregando já ali a sua mensagem de arrependimento, desfocando já da lei e dizendo como seria dali para frente, através do batismo com água, temporariamente, e através do batismo do Espírito Santo. Essa mensagem já estava no coração de todo aquele povo. Compreendeu? Compreendeu a importância de João Batista? João Batista preparou toda a mentalidade de um povo para já receber aquele que seria o grande, o eterno, o Verbo se fazendo carne no meio do povo. Aí João Batista vai e enfatiza. Olha o que ele diz. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Então, dentro da mensagem de João, o qual chamava o pessoal para confessar e não levar mais sacrifício ao templo, mas confessar e, como símbolo de arrependimento, mergulhar naquele rio, ele também deixava claro que aquilo era um período que ele estava preparando para aquele que viria. E esse que viria após ele era tão poderoso que ele não era digno de desatar as percatas dos pés dele. Deu para compreender a mensagem importante de João? Teve todo um preparamento ali das emoções, da psicologia, da mentalidade daquele povo. No versículo 8 ele diz assim: eu, na verdade, tenho vos batizado com água. Pronto, aqui ele já começa a preparar mais profundamente ainda o povo. O que eu estou fazendo aqui é apenas algo simples, porque eu estou batizando vocês com água. É só um simbolismo, porque aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Agora deu para compreender aí a importância, qual foi de fato o papel, a função de João Batista? Foi dar essa mensagem. Compreendeu? João tirou o foco dos sacrifícios da lei para a ação agora de doação pessoal, numa ligação direta para com Deus através da confissão dos pecados e do batismo, para posteriormente, no ministério de Cristo, esse agora ser a confissão também e sendo batizado agora pelo Espírito Santo. É uma transição da lei, das obras físicas, que é a questão ali de João Batista, e para as obras do Espírito. E isso já está em Cristo Jesus. Então, compreenderam como foi de fato importante a missão de João Batista? E qual foi de fato o papel a desempenhado nessa missão? Era ser uma ponte de ligação e separando a lei para o ministério do Espírito. Já tirando o foco dos sacrifícios, sou grato a Deus por poder hoje compreender isso, entender essa verdade, ok? Tenho muito mais a passar. Me acompanhe aqui nessa rotina de vídeo, nesse canal, e vamos nos edificar na verdade, na palavra do Eterno, sem confusão, sem intrigas, sem brigas, brigando um com os outros por vaidade,
por conhecimento, por mostrar quem sabe, quem está certo, quem está errado. E tudo isso só agrada o adversário. Porque nós seremos conhecidos se tivermos um só pensar, um só parecer, um só andar. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nos resgate. Puxe o freio de mão para que voltemos, paremos com essas confusões e voltemos ao foco, entendendo que a minha briga, a nossa batalha não é contra carne nem sangue, ok? Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz.